isto é, Oxoroix, Oliver Lodge, Miers e eu, a mão esquerda de Eusápia erguida no ar segurando um lápis. Eusápia, então, diz que vai fazer passar a substância azul do lápis para meu indicador. E com efeito, com meu indicador num papel branco, posso traçar linhas como se tivesse um lápis azul na mão. Vejo ainda, nessa experiência extraordinária, diante de uma vela colocada na mesa, a alguns centímetros de distância, Oxoroix e Miers com seu lourinhão, olhando de muito perto os traços azuis que meu indicador fazia ao passar por sobre o papel. Eis uma outra experiência que fiz com Eusápia, em casa de Flammarion. Eu segurava a mão direita de Eusápia e Flammarion à esquerda. Digo então, dê-me um alfinete, quero ver se John é sensível, e com alfinete espeto o pretenso membro de John, através da cortina. Mas não continuei, porque à medida que eu espetava parecia que um alfinete entrava no alto do meu braço, magoando-me bastante, o que fez Eusápia rir muito. Como prova excelente da natureza fluídica das formas que aparecem, devemos citar o testemunho feito pelas modelagens. Principalmente conclus que foram obtidas belíssimas modelagens. Alguns modeladores espertos declararam que, evidentemente, se tratava de mãos vivas, únicas capazes de produzir semelhantes modelagens. Não se podem explicar esses entrançados de dedos, a não ser supondo que a mão fluídica em volta de parafina se havia desfeito qual uma nuvem. Que mãos fluídicas possam desfazer-se, isto é, desaparecer entre as mãos, há exemplos autênticos. Crookes observou com Florence Cook F. Bottazzi, fisiologista experimentado, com Eusápia. Aperto, diz ele, a mão que se desvanece sob meu aperto, ela se dissolve, se desmaterializa, desaparece. Outros fatos singulares da metapsíquica objetiva. De vez me acaba de relatar, Revue Spirit, 1932, fatos antigos e recentes, talvez mais difíceis de serem compreendidos do que todo o resto. Inúmeras testemunhas viram no ar, durante horas seguidas, soldados armados, tão bem armados que num dos casos, uma tropa de cavaleiros reais, comandados por um oficial, vai ao encontro dessa armada fantasmagórica. Viram essa armada fantasmagórica destacar-se para ir ao encontro do oficial real, depois, tudo desapareceu. Que diria eu dos fatos singulares de uma música que sobrevém no momento da morte, o que Bozano denomina de música transcendental, fenômenos psíquicos no momento da morte, tradução francesa, 1927, pág. 225 e 236. Citarei somente o fato seguinte. Uma criança, irmã do Dr. K., agonizava. No quarto, iluminado pelo sol do meio-dia, estavam reunidos todos os membros da família. De repente ouviram um canto melodioso. Esse canto divino era qual um queixume suave e melancólico cantado por voz de mulher. Continuou durante alguns minutos, depois foi diminuindo como a se afastar. Começara com a agonia da criança e terminou com a sua morte. A propósito dos cavalos de Elberfeld, há homens instruídos e competentes que admitem que esses cavalos façam cálculos. Maeterlinck escreveu a esse respeito muitas páginas interessantes. Ele não é suspeito de credulidade. Claparede, psicólogo eminente de Genebra, pediu ao cavalo Mohamed, na ausência do Sr. Kral, a raiz quadrada do número 456. 756. Em alguns segundos Mohamed respondeu. A indicação dos algarismos foi dada por movimentos da pata. É bem difícil formar-se uma opinião, propenderei pela negativa. Mas, em todo caso, antes de estudar a metapsíquica animal, conviria conhecer melhor a metapsíquica humana. Psicometria. O termo psicometria é execrável, contudo, é tão frequentemente aplicado que me parece impossível empregar outro. Os autores que escreveram sobre ocultismo chamaram de psicometria a lucidez sobrevinda pelo contacto de uma coisa material. Os profissionais de lucidez, quando se lhes pedem detalhes sobre esta ou aquela pessoa, muitas vezes insistem para ter em mãos um objeto que lhe tenha pertencido.
Contentar-me-ei com citar uma experiência que assisti, pois dou um certo valor, talvez um pouco exagerado, às minhas experiências pessoais. Em primeiro lugar citarei uma bela experiência feita em minha casa, em presença de Mieres, pela senhora Thompson. Ela adormeceu e tomou a personalidade de Nelly, sua filha morta. Meu filho Georges achava-se presente. Entregamos à senhora Thompson o relógio de meu filho. Imediatamente ela diz: há sangue nesse relógio. Vejo 3 gerações misturadas. 3 generations mixed. É impossível exprimir-se melhor. Esse relógio pertencerá a um irmão de minha mulher, Georges Aubry, morto na Batalha de Vendôme em 1870. O pai de Georges guardara esse relógio e dera a meu filho, seu neto. Há sangue nesse relógio, 3 gerações misturadas, que lucidez maravilhosa. Inverossímil. M. Pagins Teixeira, citado por Sudre, também obteve belos exemplos de psicometria. Da mesma forma, conquanto seja relativamente simples admitir que os objetos conservam uma emanação das coisas, parece que para a lucidez o objeto não é indispensável. Ele auxilia a lucidez, da mesma forma que para os videntes o tirar das cartas, a visão num cristal, o marco de café, a consulta das cartas espanholas, auxiliam o médium a encontrar o que ele procura. Para a psicometria, como aliás para todos os outros fenômenos, ainda estamos em plena obscuridade. Pode-se provisoriamente admitir que a presença de um objeto é útil, mas não indispensável. Os fantasmas. Vimos nos capítulos precedentes. Primeiro, que às vezes há fantasmas divisados por inúmeras pessoas, em condições não experimentais, o que exclui quase completamente a hipótese da alucinação. Segundo, que frequentemente, em condições experimentais determinadas, há fenômenos de telergia, de telecinesia, formação de ectoplasmas, expansões materiais, podendo ser fotografadas ou agindo sobre raios infravermelhos. Veremos que esses ectoplasmas podem tomar as aparências, quase as realidades de seres vivos que parecem independentes do médium do qual eles emanam e aos quais eles não estão mais ligados. Salvo sua origem e seu desaparecimento, serão eles realmente viventes? Eu poderia citar numerosíssimos casos, mas fiel ao plano deste livro, contentar-me-ei com indicar somente alguns, retornando ao meu tratado de metapsíquica, aos trabalhos de Flammarion, de Gabriel Delany, de Bozano e de Sudre. São, em primeiro lugar, e sempre, as admiráveis experiências de Crookes que devemos relatar. Ele viu, tocou, fotografou Katia King, que tinha todas as aparências de uma pessoa real. Ele estava sozinho com a senhorita Florence Cook em seu laboratório e pôde observar Katia King ao mesmo tempo em que Florence Cook. Pôde até ouvir as pulsações do coração de Katia. Nada mais comovente que a despedida da misteriosa e fantasmagórica Katia King. Ela anuncia que é forçada a partir e, dirigindo-se à sua médium Florence Cook, que jazia inanimada no assoalho, desperta e dizendo-lhe: acorde, Florence, agora preciso deixá-la. Florence despertou e, entre lágrimas, suplicou Katia para ficar, mas foi em vão. Katia, com seu vestido branco, desapareceu. Sir William Crookes aproximou-se então de Florence, prestes a desfalecer, e Katia desapareceu qual uma fumaça. Nunca mais voltou. Nada satisfaria mais que essa experiência, feita por um homem como Crookes. Sudre diz com razão, em um congresso científico, 24 anos depois, o grande sábio, no apogeu de sua glória, declarou solenemente que nada havia para retratar. Não se pode distinguir o Crookes do talho e dos raios catódicos, do Crookes de Katia King. 2. Meu amigo, o Dr. Gibier, sábio eminente, diretor do Instituto Pasteur de Nova York, operando com um médium notável, a senhora Salmon, fecha em uma gaiola de ferro da qual só ele tem a chave. Vê então sair da gaiola uma mulher esbelta que parece viva. Ela parece 25 anos mais jovem que a senhora Salmon. Depois, chega uma pequena Mandy, que tem apenas 1 metro de altura, um homem alto do qual Gibier pôde apertar a mão máscula, vigorosa e musculosa.
Todas essas personagens permaneciam no tablado somente alguns segundos e pareciam apressadas por sua vez. 3. Com o poderoso médium polonês Kluski, que infelizmente consente com relutância a fazer experiências, gelei, no laboratório do Instituto Metapsíquico de Paris, tendo-o despido completamente, vê surgir diferentes formas vivas, uma velha desdentada e enrugada, um oficial polonês de uniforme kepi, um oficial alemão igualmente de uniforme com capacete de ponta. Gelei contou-me a história seguinte: em Varsóvia, estando sentado entre Kluski e um seu amigo, oficial polonês, este lhe diz: eu só acreditarei nos fantasmas após ter visto uma centena deles. Então, quase no mesmo instante, um grande vento abriu a janela e apagou uma das luzes. Depois, sucessivamente, diante do sofá passou um desfile interminável de formas diferentes: mulheres, crianças, velhos, soldados, padres. Havia do que tremer, e assistência, 3 pessoas, tremia realmente. 4. Tive ocasião de observar, em condições de controle irrepreensível, 21 um fantasma que era produzido por Marty Berraud, na residência do General Noel, brilhante aluno da Escola Politécnica e comandante de artilharia em Argélia. Esse fantasma, que dava o nome ridículo de Bien Boa, pôde, soprando em um tubo onde se continha água de barita, fazer a água da barita embranquecer, como se a tivesse excretado de ácido carbônico, à maneira de um ser vivo. O fantasma achava-se de pé diante de Marty, que estava sentada. Fotografias estereoscópicas demonstrativas foram tiradas. Delane, os assistentes e eu mesmo vimos claramente o fantasma separado de Marty. Outra vez, em outra experiência, nós todos vimos sair do chão um vapor branco que pouco a pouco se condensou, tomando a forma de um indivíduo vivo, um homem de pequena estatura, vestido com um cafetã. Depois de dar alguns passos titubeantes diante de nós, bem perto de todos, a menos de 1 metro, desapareceu, abatendo-se sobre o solo com ruído de claque-claque, como se fossem ossos que tombavam. A impressão foi tão clara que desconfiei de um alçapão. Mas não havia alçapão algum. Para que multiplicar as narrações de aparições de fantasmas? Que há fantasmas, isso é tão certo como se eu dissesse há estrelas. Não se pode chamar de fantasmas as imagens que vemos em sonhos, que aparecem durante o sono ou o sonambulismo. Elas não têm mais realidade material do que as fantasias de nossos sonhos e de nossos pesadelos. Não são fantasmas. Mas os verdadeiros fantasmas são os que têm uma realidade objetiva, com roupas, um uniforme, um boné, rendas, etc., etc. Os olhos movem-se, a voz é ouvida, há exalações de ácido carbônico. Todos os assistentes podem vê-los, eles podem ser fotografados e movem objetos. Nenhuma diferença entre esses fantasmas de um ser vivo, a não ser que, algumas vezes, ele desapareça, se atenue, fugindo seu fumus em auras. Ele se forma de um vapor e se reduz em vapor. Jules Romains, em seu curioso romance com Elie Navire, comenta a nossa extraordinária inconsequência. Como? Sabemos que em volta de nós vão aparecer seres que têm todos os atributos da vida e nada mudamos em nossa conduta. Continuamos a nos dedicar a nossas ocupações habituais sem dizer que um mistério espantoso pesa sobre nós. Enfim, prossigamos. Os fantasmas não são somente seres humanos, mostram-se vestidos, havendo portanto materialização de objetos materiais. Katia King, antes de partir, deu fragmentos de seu vestuário. Não há somente materialização de homens, também há materialização de animais. De minha parte, com Guzik consegui uma que foi realmente espantosa. Em Varsóvia, numa sala fechada à chave, apareceram, iluminadas por um vago luar, 2 formas de indivíduos fantasmagóricos, dos quais não se viam as faces. Conversavam entre si em polonês. Um disse: "Por que trouxeste teu cão?" Nesse momento ouvimos na sala o trote de um cão. Senti o cão aproximar-se de mim e morder gentilmente meu tornozelo, aliás que sem me magoar.
Foi tão nítido que pude distinguir ser um pequeno cão do qual eu senti os pequenos dentes pontiagudos. Depois o cãozinho aproximou-se de Gelei e mordeu com mais força, de sorte que Gelei disse, basta, basta. Ao que censurei energicamente. Ele deveria dizer, mais, mais. Outra vez, Kluski sendo médium, aliás em minha ausência, houve materialização de menor miaga e uma surpreendente fotografia foi tirada. Supuseram, pois, que tivesse havido uma ideoplastia, palavra criada por Durand de Grus. A ideoplastia seria a criação de um objeto material provavelmente transitório pela força do médium cuja ideia se tornaria uma realidade objetiva. Na discussão geral terei de voltar a esses fatos tão certos quanto espantosos. Também com Kluski, Gelei viu um homem primitivo com uma crina e barba espessa, a emitir sons roucos, exalando um odor de louro e roçando as mãos dos assistentes. Eis um outro fenômeno, da mesma forma espantoso. É o dos fantasmas minúsculos. Bozano colecionou inúmeros exemplos. Contentar-me-ei em citar o da senhora Bisson, tendo Marte por médium. Houve materialização de um fantasma, mas de um fantasma minúsculo, uma pequena mulher nua, encantadora, tendo todas as aparências da vida, tão pequenina em que se podia conservá-la na mão. Ela olhava e sorria. Para explicar esse fenômeno mais que singular não declaro satisfatória a suposição de Bozano, que um médium não tendo força suficiente para fazer um grande fantasma fez um pequeno. É contentar-se com um pouco. Os fenômenos de assombração são tão inexplicáveis quanto os outros. Um caso antigo, 1834, absolutamente identificado, é o célebre caso das Belling Bell, observado pelo comandante inglês Edward Moore, membro da Sociedade Real, sábio oficial, muito religioso, que durante muito tempo hesitou publicar os fatos extraordinários testemunhados por ele próprio. Em 1834 não existiam campainhas elétricas. Ora, na casa do comandante Moore, durante muito tempo, quase 2 meses, sem um dia de tréguas, todas as campainhas da casa soaram com fragor. A violência de seus toques era tal que não se podia imitar com quanta força se empregasse. Reuniam-se num aposento todos os empregados e, na casa deserta, todas as campainhas tocavam ao mesmo tempo. O comandante Moore concluiu dizendo, as campainhas tocavam por uma causa que não era humana. Um belo caso de casa assombrada, Castela de T, na Normandia, Calvados, é relatado com detalhes nos Anais de Ciências Psíquicas, 1892. Durante muitas semanas, ruídos extraordinários e violentos se produziram na casa, galopes, pancadas que faziam tremer as paredes, objetos eram deslocados ruidosamente, gritos agudos, furiosos, desesperados, mugidos vindos de fora, gritos enraivecidos. Os proprietários do castelo, que eram muito religiosos, pediram a um abade amigo que fizesse exorcismos. Após o exorcismo houve calma durante algum tempo, mas logo os fenômenos reapareceram. Deixo de lado alguns casos de fantasmas, algumas vezes divisados em uma casa, por muitas pessoas em momentos diferentes, fantasmas que tinham os mesmos característicos, de maneira que na casa estavam habituados a vê-los. 2 vezes fantasmas múltiplos foram vistos na rua, durante o dia. A senhora F, passeando com sua irmã e uma empregada, conta que os 3 viram, na rua de uma vila inglesa, onde moravam, personagens que caminhavam ao lado delas. As formas desapareciam repentinamente e pareciam entrar no corpo da senhora F e de sua irmã. Essas formas usavam trajes antigos. Havia também 2 fantasmas de homens que tinham as cabeças cercadas por uma auréola cintilante. Suas faces eram cadavéricas. Todas nós ficamos horrorizadas, disse a senhora F durante os 200 metros que a fizemos a correr, procurando evitar essa turba fantasmagórica. Só ouvimos choros e gritos. Eis, enfim, um outro caso antigo, 1849, que se produziu em Lu, na Inglaterra. O Sr. Bristol, que trabalhava como aprendiz de marceneiro, contou a Mies, com todos os detalhes,
Os fatos a que assistiu: touros de madeira mexiam-se sozinhos, pulavam sobre o solo e dançavam pelo aposento. Esses fenômenos absurdos duraram 6 semanas. Sempre durante o dia, objetos voavam pelo aposento, ora em linha reta, ora fazendo curvas. Se algum dos presentes tentava segurá-los no ar, eles se desviavam das mãos que os queriam agarrar. Inúmeros visitantes testemunharam essas manifestações estranhas. Pode-se supor, como Mieres, que há uma relação entre esses movimentos de objetos e uma certa dívida que o proprietário da marcenaria não havia pagado. O proprietário, Sr. John Gray, aterrorizado ao ver os touros de madeira animarem-se com movimentos inteligentes, resolveu pagar a dívida e, desde então, os movimentos cessaram. Quem sabe se aí não há uma analogia de efeito de causa? O fenômeno material, estranho, implica um fenômeno moral. Capítulo 4. Discussão. Se tiveram paciência de ler esta compilação estranha, inverossímil, incoerente, aliás forçosamente incoerente, de observações e de fatos, uma pergunta foi desde logo feita: esses fatos serão autênticos? Não teria eu sido ludibriado por singulares ilusões? As provas são suficientes para fazer admitir a criptestesia, a telecinesia, o sexto sentido, os transportes, os fantasmas, as assombrações e as premonições. Antes de entrar nesta discussão, quero estabelecer que a incredulidade do público e dos sábios diante dos fatos inabituais é frequentemente singular e, às vezes, tão cega quanto algumas ingênuas credulidades. Citarei a esse respeito a cômica afirmação de um professor de uma universidade americana, o muito honrado Scripture. No Congresso de Psicologia de 1900, mostrei aos 150 sábios reunidos nesse congresso, uma criança de prodigiosa precocidade musical. Somente com a idade de 3 anos e 3 meses tocava piano muito bem, improvisava, tocando com as 2 mãos, marchas guerreiras, fúnebres, núpcias, valsas e habaneiras. Esse pequeno espanhol, Pepito Ariola, tocou, 2 vezes durante o dia, perante todos os membros do congresso, num piano que eu mandara buscar. À noite, ele esteve em minha casa e durante mais de 1 hora tocou o piano, dando acordes extraordinários, enquanto sua mãe, do outro lado do salão, conversava conosco. Pois bem, vitimado por um estranho delírio de ceticismo, o Sr. Scripture ousou escrever que nós todos havíamos sido iludidos, pois fora a Sra. Ariola quem tocara piano e não o pequeno Pepito. Será que uma tal incredulidade não seja um caso patológico? Seguramente, inúmeras das narrações que fiz não têm a evidência ofuscaste da precocidade musical do pequeno Pepito, contudo, elas são suficientemente probatórias para que não se possa duvidar de todas. Para muitos desses fatos, se não para todos, eu poderia estabelecer uma discussão aprofundada, a fim de mostrar que eles desafiam toda a contestação, mas, assim, eu teria aumentado enormemente este livro. Portanto, achei melhor aceitar o testemunho humano, quando essas testemunhas são pessoas como a Sra. Verall, a Sra. Sedgwick, Sir William Crookes, Gibbler, Lombroso, William James, Friedrich Mies, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Geley, o Coronel de Rochas, etc., etc. Contentar-me-ei com 2 observações fundamentais. Os que relataram esses fenômenos só o fizeram com relutância porque foi contra a vontade que os consideraram autênticos, consentindo publicá-los, com risco de se perderem e de comprometerem a sua reputação de sábio. Pensam que pude admitir, sem um enorme desgosto íntimo, que um fantasma, soprando na água de barita, pudesse produzir um precipitado de carbonato de bário. Pensam que Crookes não se tenha dado conta do absurdo de ver um lápis, em plena luz, erguer-se sozinho para escrever e uma lata aproximar-se desse lápis para auxiliá-lo. Não teria ele certamente suposto que o chamariam de louco. Por conseguinte, repilo com toda a indignação que ainda conservo, essa estranha censura de que nós quisemos ver fenômenos extraordinários. Não. Não. E não. Não quisemos ver. Às vezes me dizem,
Não se sentiu apavorado ao presenciar esses fenômenos estranhos? Sim, confesso, mas pavor de ser enganado. Foi esse meu único e constante pavor. A mim mesmo eu dizia sem cessar, contanto que eu não esteja sendo vítima de uma velhacaria. Contanto que não haja cúmplices. E assim, pois, não havia lugar para outros temores. E estou certo, por me terem feito suas confidências, de que assim pensavam William James, Oliver Lodge, Mieres, Morcelli, Schenknut Singh e Bottazy. Eles só temiam uma coisa, serem ludibriados por impostores. Farei também uma outra observação que me parece importante, e sinto-me feliz por ter a esse respeito a mesma opinião de meu ilustre amigo Bergson. Não há estatística que resista. Um único fato bem observado, religiosamente constatado, em condições irrepreensíveis, é suficiente para estabelecer por si só a telecinesia, o sexto sentido, a premonição ou a realidade de um fantasma. Neste último livro, digo último porque é provável que eu não escreva outro, acumulei fatos como nos meus trabalhos precedentes. Indiquei somente alguns casos que me pareceram um pouco mais importantes que os outros. Meu querido e sábio amigo Pierre Janet fez-me uma singular censura, dizendo-me que os fatos duvidosos causam dano aos fatos positivos. Mas não. Os fatos positivos são suficientes. Toma uma solução de ácido sulfúrico puro, junto-lhe água de barita pura e obtenha um precipitado branco e solúvel de sulfato de bário. Não é preciso repetir essa experiência, a formação do sulfato de bário insolúvel é um fato indiscutível. Assim, quando apresento ao Sowietski, inclusa em um envelope opaco, uma frase escrita pela Condessa de Noailles, se em plena luz o envelope opaco, do qual ignoro absolutamente o conteúdo, permanece diante de meus olhos sem ser aberto e se o Sowietski diz, é a noite que é bom pensar na luz, um verso de Chanticleer proferido pelo galo, isso me basta para afirmar que há um sexto sentido, isto é, o conhecimento pela inteligência de Sowietski de um fato real que seus sentidos normais não lhe puderam revelar. Não tenho necessidade de ir mais longe. A realidade do sexto sentido está provada por essa experiência, porque sob pena de cair no absurdo, não se pode atribuir ao acaso as palavras de Sowietski. Como diz Bergson, a prova estatística, em certos casos, nada significa, e só uma experiência perfeita basta. O acaso é um Deus que se pode chamar sempre em seu auxílio. Seja. Chamei-o, a esse Deus que vos parece tão bom, mas eu não perderei meu tempo a responder a essa personagem. Outros sim, todos os fatos que já expus, fatos que intencionalmente não tornei mais numerosos, ainda que me tenha sido fácil, eu os considero autênticos. De um lado, salvo as exceções, bem entendido, não há fraude nem má observação, de outro, é loucura atribuí-los ao acaso. Por que então opor a toda a metapsíquica, o grande público e principalmente os sábios, uma tal resistência? Isso vale a pena ser examinado de perto porque seria insensato acusar os opositores de imbecilidade ou de má-fé. Eles não são melhores nem piores que nós e as causas de sua resistência devem ser escrupulosamente analisadas. Há em redor de nós fatos habituais, muito habituais, quase universais, entre os quais nos movimentamos. Nós os aceitamos então sem refletir, porque eles se nos apresentam a cada minuto, a cada segundo de nossa vida. Só enxergamos o que nossos olhos nos mostram. Não ouvimos senão os ruídos que ressoam em nossos ouvidos. Há junto de nós seres reais em carne e osso. Os objetos só se deslocam se uma força mecânica, que pensamos conhecer, os põe em movimento. Não podemos aprofundar o menor fragmento do futuro. Eis, parece, verdades incontestáveis, evidentes. E então, apoiando-nos sobre a experiência pessoal de toda a nossa vida, sobre as tradições, os hábitos, as ações de nossos pais, de nossos amigos, de todos os homens, sobre os ensinamentos que milhares de livros encerram em nossas bibliotecas, não podemos admitir que haja outra coisa senão as que os nossos olhos viram, que os nossos sentidos revelaram. Há fortes razões para assim pensar, porque durante anos e anos,
Milhares e milhares de homens só vivem no habitual. O habitual envolve-nos, encerra-nos num mundo muito coerente onde tudo parece explicar-se por leis mecânicas e psicológicas, leis que a ciência estuda com frutuosa obstinação, sem procurar aprofundar o inabitual. A força de assim viver nesse mundo coerente, lógico, inflexível, que nos circunda com a sua rede estreita, nós nos recusamos a aceitar o inabitual. E contudo, o inabitual existe. Acabei de dar aqui múltiplos exemplos. E por que ele não existiria? Se estivesse em contradição com os fatos científicos, devidamente constatados, podia-se pô-lo em dúvida e mesmo negá-lo, mas o inabitual não está em contradição com a ciência clássica, ele nada transtorna. Eis que de súbito aparece um fantasma do qual a fotografia reproduz as formas. Podemos tocar esse fantasma, sentir sua mão, apalpar seus cabelos. Pois bem, isso não me fará dizer que a fisiologia não é uma ciência precisa. A fisiologia do habitual em nada mudará a fisiologia do inabitual, ela lhe acrescenta algo e nada lhe rouba. A estricnina continuará a causar convulsões, o quociente respiratório terá o mesmo número. Que a nossa inteligência receba vibrações desconhecidas, isso em nada modifica as leis de percepção sensorial. A lei de Fechner permanece inatingível. As verdades da metapsíquica não transtornam as leis que a ciência instituiu. Elas introduzem na ciência um novo capítulo, o do inabitual. Eis tudo. Encontramos numa das mais gloriosas descobertas da ciência clássica contemporânea uma invasão admirável do inverossímil e do inabitual. Neste momento, no silêncio da noite, nada ouço absolutamente e eu poderia afirmar que não há vibrações sonoras à minha volta. Se alguém, há 20 anos, tivesse a ousadia de me dizer e desouvir, em vosso quarto, à medida de vosso desejo, o que dizem, neste momento, em Berlim, em Londres, em Roma, em Nova York, eu então teria ido na cara desse louco. E contudo, hoje, o que há de mais natural, de mais industrial, de mais comercial? Tenho um aparelho, e, virando-lhe um botão, posso ouvir a meu gosto concertos ou discursos de Berlim, Londres, Roma ou Nova York. O inabitual e o inverossímil de outrora se introduziram mesmo em nossos hábitos. Querem outros exemplos? Conheci o tempo, e o quanto sofri, em que diziam, os que pretendem que poderemos nos elevar nos ares com máquinas voadoras são tão insensatos que deveriam ser internados em hospícios, como alienados. Assim diziam até o fim do século XIX. Pois bem, os primeiros anos do nosso século XX viram o começo da aviação. E a aviação progredirá tanto que daqui a alguns anos será o principal meio de transporte, e infelizmente de guerra também. O desconhecido, o inabitual, o inverossímil introduziram-se nos costumes. O quanto seria difícil aceitar fatos novos que contradizem os fatos comuns e o quanto é mister admitir, se tivermos provas formais, os fatos novos que nada contradizem. Nas ciências que não são matemáticas só há uma prova de valor, que é a prova experimental, isto é, a observação, pois a prova experimental não passa de uma observação, segundo a forte expressão de Claude Bernard. Em geral, a observação, quer seja espontânea, quer seja provocada, é a base de toda a ciência, e não é um verdadeiro sábio aquele que não se curva perante o poder dos fatos. Não há nem autoridade, nem teoria, nem ensinamento clássico, nem opinião do público que possa ser levada em conta. Dostoiévski diz que neste envelope fechado há um verso de Rostand, ora, ele só o pode saber por uma sensibilidade paranormal. Portanto, não emprego teoria dizendo que essa sensibilidade paranormal existe, pois nada mais fácil que exprimir um fato indiscutível que deveria forçar o vulgo e os sábios a inclinar-se. É inabitual, é inverossímil, seja, mas é verdade direi como o grande Crocas, não digo que é possível, digo que é. Não obstante, compreendo muito bem por que hesitam em admitir esses fatos inabituais. A certeza não se maneja como se quer. Quando vemos, mesmo com evidente clareza, fatos estranhos e inabituais, embora contra a vontade, a dúvida nos domina.
No momento em que constatamos um fato extraordinário, nós nos sentimos convencidos, solidamente convencidos, mas pouco depois, essa solidez diminui. Ao cabo de algumas horas, de algumas semanas, e com mais razão de alguns anos, a certeza do fato observado, se ele é extraordinário e inverossímil, termina por se evaporar. E a grande desgraça. Não se tem mais confiança em sua antiga afirmação. Para que fiquemos definitivamente convencidos é preciso que o fenômeno metapsíquico, isto é, inabitual, se repita incessantemente. A certeza foge nas asas do tempo. Um outro obstáculo à difusão de nossas ideias é que elas encontram por toda parte críticas acerbas, hostilidade dos incompetentes e ignorantes e, algumas vezes, o que é mais grave, a indignação dos sábios judiciosos e experimentados. Somos então vencidos por essa incredulidade universal. Que responder aos que sacodem os ombros dizendo, são histórias boas para serem contadas às crianças. É quase o mesmo absurdo se disser um geólogo, faça cair meteorito em meu jardim que acreditarei na existência deles. Eis porque me parece inútil responder aos que não reconhecem a observação e a experiência como soberanas de suas convicções. E da mesma forma repetirei a frase de Crookes e de Oliver Lodge, negar os fatos é diminuir-se. Na realidade, os sábios, quando fazem experiências, jamais contam com o inabitual e não creem nele. Não obstante, à medida que as ciências tratam de assuntos mais complicados, o inabitual torna-se mais possível. Por exemplo, em fisiologia um fato evidente é a parada do coração pela excitação elétrica do nervo pneumogástrico. Mas é possível que, em certos casos, o pneumogástrico não pare o coração, por exemplo, quando previamente se deu uma forte dose de atropina. A atropina é um veneno que mata o homem numa dose bem inferior a 1 decigrama. Mas, numa cabra, pode-se dar uma dose 50 vezes mais forte sem que o animal pereça. Em medicina, sendo os fatos patológicos mais complicados ainda que os fatos fisiológicos, são frequentemente encontradas exceções embaraçantes. Com os grandes médiuns, todos os fenômenos são inabituais, jamais se estando certo de que a experiência dá o resultado previsto. Muitos reveses nada provam e é necessário uma grande paciência para recomeçar sem se cansar, embora esses reveses repetidos. Alguns médiuns, como Eusapia e Miss Goliger, produzem ectoplasmas, mas frequentemente nada obtêm. É necessário um método completamente novo para experimentar sobre o inabitual. Conheço médiuns que algumas vezes deram surpreendentes respostas de adivinhação, mas quantas vezes fracassaram. Frequentemente ficamos desanimados ao constatar que, após uma bela prova de lucidez, operando exatamente nas mesmas condições, nada mais se obtém durante muitos dias e às vezes muitas semanas. Nem todos os médiuns têm a mesma lucidez admirável de Dostoiévski, que jamais comete erros. Como Osti, muitas vezes consultei videntes. Algumas vezes obtive respostas excelentes, mas muitas vezes só obtive escárnios. Quase podemos comparar, como eu já disse por diversas vezes, nossas experiências sobre o inabitual às tentativas que faria um geólogo para conseguir a queda de um meteorito. Ele nada pode absolutamente. Tem de se contentar com notar o fenômeno quando este se produz. Será essa uma razão para negá-la? Como ousou fazer Lavoisier, o nobre príncipe da ciência? Definitivamente, o que é metapsíquica? Definia, e adoto a leve modificação que Sudre fez em seu excelente trabalho, Introdução da Metapsíquica Humana, uma ciência que tem por objeto fenômenos fisiológicos ou psicológicos de natureza até agora misteriosa, devido a forças que parecem inteligentes ou a faculdades desconhecidas do espírito. Mas sempre as definições são imperfeitas e essa há tanto quanto as outras. Em primeiro lugar, esclarecerem um fato que me parece absolutamente provado e que para mim tem uma certeza igual à dos mais positivos fatos das ciências clássicas, por exemplo, a fixação do oxigênio nos glóbulos vermelhos do sangue, a dilatação dos corpos pela temperatura, a combinação do oxigênio com o hidrogênio. Eis um fato brilhante, para o conhecimento da realidade,
há meios que não são os meios sensoriais normais. É o que denominei de sexto sentido. E estou certo de que essa denominação não é em absoluto uma explicação, é a expressão de um fato. Mas quanto às obscuridades, quem diz sentidos pressupõe órgãos sensoriais. Ora, para o sexto sentido é impossível encontrar um órgão sensorial. A vista, o tato, a audição, mesmo supondo uma percepção extraordinária, uma hiperestesia inverossímil, não podem dar a razão desses fatos observados. Somos forçados a aceitar, o que é quase teoria, que a realidade emite vibrações de natureza prodigiosamente desconhecida que agem sobre o cérebro, evocando um conhecimento. Enfim, no fundo, é infinitamente mais inabitual, mas não muito mais extraordinário do que o conhecimento dos objetos exteriores pela vista ou pela audição. Primeiramente o mundo exterior provoca uma sensação, depois uma percepção, para finalmente chegar a um conhecimento. Abro os olhos, vejo minha lâmpada e alguns livros e a vista me dá o conhecimento da realidade exterior. Fenômeno habitual que não me admira mais, ainda que eu compreenda mal, mas quando a realidade chega ao meu conhecimento por outros meios misteriosos, fico estupefato e preciso de toda a minha fé no método experimental para admitir essa realidade inabitual. Mormente que o conhecimento é quase sempre simbólico e mesclado de alucinações. Quando a senhora Thompson toma o relógio de meu filho Georges e diz, há sangue sobre este relógio, 3 gerações misturadas, é simbólico. Quando Wingfield, na Bretanha, estando acordado em seu iate, vê aparecer seu irmão no momento exato em que ele morria na Inglaterra, vitimado por um acidente, é simbólico. Tudo se passa como se a vibração da realidade se apresentasse ao conhecimento sob uma forma simbólica, pois o fantasma do irmão de Wingfield aparece, mas a visão da queda do cavalo não. Se falo da vibração da realidade é porque os fenômenos materiais que conhecemos são sempre do gênero vibratório. Quer se trate de um som, de uma luz, de uma corrente elétrica, de um fluxo de calor, de uma atração, são sempre ondas que se propagam por círculos concêntricos. De maneira que, para fazer compreender que a realidade em certos casos chega ao conhecimento do homem, deve admitir esta hipótese quase necessária, que é por vibrações que a realidade nos chega. Primeira proposição, a realidade chega-nos por meios desconhecidos, e aqui está o corolário, ela nos chega por vibrações, capazes de provocar em certas pessoas um vago conhecimento dessa mesma realidade. Para explicar esse conhecimento, os sábios membros da Sociedade Psíquica de Londres supuseram que se tratava de uma vibração vinda do pensamento de A, vibração que se comunica ao pensamento de P, exatamente como em uma comunicação telefônica. A placa P vibra por meio de vibrações idênticas às vibrações da placa e eles, como eles, chamaram essa relação entre dois pensamentos, de telepatia. Supõe-se que havia um agente A e um percipiente P. Deram muitos exemplos incontestáveis dessa telepatia. Escreveram muitos artigos e excelentes trabalhos com provas múltiplas, de sorte que a telepatia é um fato incontestável. Infelizmente o grande mal dos que creem na telepatia é julgar que todos os fatos são explicados por esse estranho sincronismo de dois pensamentos. O conhecimento de uma palavra pela telepatia é tão difícil de se compreender, se não mais difícil, que a leitura dessa palavra é fechada em um envelope opaco. Não é, pois, sonegar a dificuldade, ao contrário, dizendo, a leitura de pensamento. A leitura do pensamento é um fenômeno mais misterioso ainda que a leitura de uma frase fechada em um envelope opaco. Se apresentarmos a um vidente desenho ou palavras fechados em um envelope, o vidente adivinha-as, mesmo que o interrogador as ignore. Ossoietsky, o melhor vidente que conhecemos, revela-me exatamente o que se encontra no envelope, quer eu conheça o seu conteúdo, quer não. Meu conhecimento do conteúdo do envelope não torna nem mais fácil, nem mais frequente a designação do desenho. Por conseguinte, não é preciso supor que há um agente que determina por sua vibração cerebral o conhecimento pelo percipiente. Não obstante, o pensamento do agente é uma realidade, quer seja uma palavra escrita ou um simples pensamento, que, sendo realidade,
É conhecida pelo percipiente. Que a telepatia existe não há dúvida, mas ela não passa de um caso particular no qual bem frequentemente é mister fazer uma série de hipóteses sutis para admitir que seja telepatia. Pergunto a uma vidente, que nada sabe de minha família, qual é o nome de uma das duas empregadas que estavam em casa, na minha primeira infância e penso intensamente em Louise e em Dorothée, mas a vidente responde, Melanie. Ora, nessa honrada Melanie, cozinheira de meus pais há 60 anos, eu não havia pensado nenhuma vez sequer. Seu nome jamais fora pronunciado. Os que admitem a telepatia são forçados a dizer, foi meu pensamento inconsciente que provocou a resposta da vidente. Bem eu quero. Mas apoiando-me em inúmeros fatos onde a telepatia não pode ser levada em consideração, também é simples supor que a vidente dissesse Melanie, porque ela teve conhecimento de uma realidade. Pretender que seja uma recordação inconsciente, adormecida em minha memória desde há 50 anos, que provocou a resposta de Melanie, é uma explicação de tal forma alambicada que prefiro dizer, foi a realidade de Melanie que determinou a resposta da vidente. Por que não disse ela Louise ou Dorothée, os dois nomes nos quais eu pensava intensamente? Longe de mim a ideia de negar a telepatia, nos livros encontram-se belos exemplos. Uma palavra imaginária que foi somente pensada sem ter sido escrita e às vezes indicada, bem entendido, sem que se dê a menor ajuda à resposta do médium. Mas esse pensamento é por si só uma realidade. Realidade psicológica, seja, mas realidade igualmente. Em todo caso, a distância entre o agente e o percipiente parece quase indiferente. A maioria das vezes é inútil supor a ingerência de um espírito, pois não há razão para admitir a intervenção de um anjo, de um defunto ou de um desencarnado. Veremos adiante que há casos importantes e interessantes para os quais a presença dessa personagem pode ser invocada. Mas por enquanto só se trata de telepatia simples ou de lucidez. Nesse caso terminarei essa discussão propondo as conclusões seguintes. Primeiro, para conseguir o conhecimento da realidade há meios, misteriosos, diversos dos meios sensoriais normais. Segundo, essa realidade pode ser conhecida ou desconhecida do interrogador. Conhecida ou desconhecida, isso em nada altera a probabilidade do sucesso. Se ela é conhecida, pode-se pretender que haja telepatia, mas se é desconhecida não pode haver telepatia. Terceiro, há casos relativamente numerosos nos quais foram dadas respostas exatas sem que a telepatia tenha sido possível. Por conseguinte, a explicação telepática frequentemente aceitável, está longe de sempre ser válida. Tem-se, pois, o direito de deduzir que, se são dadas algumas respostas exatas, é porque a realidade chega ao conhecimento do médium. Quarto, a vibração da realidade não é mais difícil de se compreender do que a vibração paralela do pensamento do interrogador e do pensamento do médium. Quinto, em muitos casos o sexto sentido é exercido por um conhecimento simbólico. Uma morte ou um acidente chega ao conhecimento do médium sob as mais diversas formas. Quando falamos da vibração da realidade que determina o emprego do sexto sentido, a palavra vibração é uma hipótese, mas é permitido investigar em que condições se exercem essa misteriosa faculdade. Primeiro, supuseram que se tratasse de uma hiperestesia dos sentidos normais. Com todo rigor, em alguns casos excepcionais, essa hiperestesia explica o conhecimento, mas quase nunca essa explicação é aceitável. Levaria muito tempo para discutir os fatos de lucidez ou de telepatia para demonstrar que uma hiperestesia, quer seja retiniana, quer seja auditiva, quer seja tátil, nada pode explicar, salvo se a supusermos de tal maneira intensa que ela nada tenha de comum com a sensibilidade normal. Segundo, partindo desse fato de, às vezes, os videntes precisarem de um objeto material que apalpam para obter uma resposta, psicometria, pois dizem que os objetos materiais, tendo pertencido a uma determinada pessoa, se impregnam de sutis emanações que concorrem para a lucidez do médium, ousaram dizer que a lucidez é uma questão de psicometria. Entretanto,
A adivinhação obtida pela palpação de um objeto é excepcional e ao mesmo tempo não indispensável. Demais, como compreender essa emanação fixada em um objeto inerte? Não se explica obscura, per obscuriora. Terceiro, deve-se admitir também, como queriam os antigos magnetizadores, que o espírito do vidente se desprende, faz viagens, para encontrar as coisas ou as pessoas que se lhe pede para distinguir. Em certos casos raríssimos, essa explicação pode ser adotada, mas para adquirir esta ou aquela hipótese é mister que ela seja válida para todos os casos e não para alguns casos raríssimos e excepcionais. Quarto, já que estamos no domínio das mais estranhas hipóteses, devemos supor que seres sobrenaturais, anjos, demônios, intervêm? Ou as almas dos desencarnados? Essa opinião, que é a dos espíritas, parece-me, ao menos para os casos simples, radicalmente inútil, portanto inadmissível. Por que supor a intervenção de uma personagem que não é absolutamente necessária? E, enfim, por que declarar que é onisciente? Já é muito difícil conceder a onisciência aos vivos. Não será ainda mais difícil concedê-la aos mortos ou seres cuja existência é prodigiosamente problemática? Concluamos, o conhecimento paranormal está solidamente estabelecido. Mas todas as hipóteses que se podem apresentar sobre a origem desse conhecimento são, na minha opinião humilde, inaceitáveis. Tudo o que se pode dizer é que o grau do vidente, quanto menos desperta a consciência, tanto mais desenvolvido é. No sono, no sonambulismo, na intoxicação alcoólica, provavelmente mesmo nas proximidades da morte, durante a agonia final, a lucidez é maior do que quando se está bem desperto, consciente de sua existência. Quando um vidente procura e se põe a refletir, ele só dá respostas ininteligíveis, sendo-lhe necessária uma espécie de inspiração e de inconsciência real, de transe disfarçado para que responda mais ou menos bem. Talvez mesmo nos selvagens, nos homens incultos, a lucidez seja mais desenvolvida que nos indivíduos pertencentes a uma antiga civilização e a uma elevada cultura. Somos obrigados a dizer com Swedenborg, o espírito sopra onde quer, flatio vult. Porém, há casos muito mais complexos nos quais o médium tomou uma certa personalidade. Assim, por exemplo, a senhora Piper fala como se fosse George Spellon, a senhora Leonard fala como se fosse realmente Raymond Lodge, e na ciência há outros exemplos notáveis. Um dos últimos é o chamado, A Volta do Capitão Hinchcliffe. A explicação espírita é muito simples. Quase se poderia dizer que ela se impõe por sua simplicidade. George Spellon morreu, mas a sua consciência não desapareceu. Seu eu persiste, sua memória sobrevive e invadiu o pensamento da senhora Piper de tal maneira que, falando por sua boca ou escrevendo pela mão da senhora Piper, George Spellon reaparece inteiramente, psicologicamente, tendo conservado a lembrança do que lhe disse, fez, viu e ouviu durante sua vida terrestre. Não hesito em dizer que essa explicação é a mais simples e que todas as outras se apagam a seu lado, mas, quantas objeções formidáveis e, no meu parecer, decisivas podem ser feitas na hipótese dessa sobrevivência. Primeiro, é mister supor que a memória sobrevive à destruição do cérebro. Ora, alguns dias após a morte, o cérebro é reduzido a uma papa infecta e ao cabo de 1 ano ou 2, nada mais resta. Entretanto, ensinamos que a memória é função do cérebro. Se o sangue oxigenado cessa de passar pelo cérebro, mesmo durante meio minuto, não há mais memória. Com 2 gotas de clorofórmio no sangue, a memória é abolida. Um choque na cabeça faz desaparecer toda a consciência. Sei que a objeção não é definitiva, pois o paralelismo absoluto, constante, irresistível, entre o pensar e a função do cérebro, não é de uma evidência indiscutível. Segundo, quando um médium encarna um indivíduo morto, aos 90 anos por exemplo, cuja memória sobrevive, qual o desencarnado que volta? Será criança, o adulto ou um ancião que voltou à infância? Terceiro, se as personagens que viveram voltam, como explicar que certos médiuns encarnem personagens certamente imaginárias,
como por exemplo o extraordinário Pinochet, o médico francês de Metz que não sabia mais nenhuma palavra de francês por ter tratado de muitos ingleses em Metz. Ora, na senhora Piper, Pinochet tinha tanta lucidez quanto George Spelion. Para falar a verdade, essa última objeção parece muito mais grave. Porque os grandes médiuns, Stanislawa, Tomczyk, Hesse, Kahn, Ossowietzky, possuem uma formidável lucidez que se exerce sem que lhes seja necessária a intervenção de uma personagem defunta encarnada no médium. Mas, esta discussão seria bem injusta se eu não introduzisse alguns dados que fariam propender em favor da doutrina espírita. Eis, por exemplo, a xenoglossia, da qual possuímos belos casos, raríssimos, particularmente o caso antigo, mas o melhor talvez, o do juiz Edmondes, que foi presidente do Senado americano. Sua filha escrevia em diversas línguas que desconhecia. A senhora Piper, ignorando o grego, compreendia quando era George Spelion. Encontrar-se-ão curiosos detalhes sobre xenoglossia no livro de Sudre, páginas 145, e num memorial recente de Bozano, La Ricerca Psíquica, 1932, Cassina. Há também o que Bozano chama de literatura de além-túmulo. Um mecânico aprendiz recebe do espírito de Dickens, por escrita automática, ordem de terminar a sua obra interrompida, de Mystery of Egwin Road. Esse mecânico então escreve um romance do qual é quase impossível negar a autoria de Dickens, tão idênticos são seu estilo e origem. Mas, entretanto, é preciso desconfiar dessas adaptações da inteligência. A famosa Helena Smith, Elise Muller, encarnou sucessivamente, com um prodigioso poder imaginativo, Maria Antonieta, Cagliostro, um príncipe indiano e uma personagem do planeta Marte. Ela escreveu um poema em linguagem marciana, mas Flournoy demonstrou, em um livro admirável, que nisso nada havia de sobrenatural, sendo simplesmente o resultado de uma inteligência maravilhosa exclusivamente humana. Que Helena Smith componha uma linguagem marciana, é feitiçaria. Só mudarei de opinião se um documento idêntico nos chegar do planeta Marte a fim de confirmar as fantasias de Helena. Além disso, devemos nutrir alguma dúvida sobre a autenticidade da linguagem sânscrita que seu príncipe indiano fala, porque esse sânscrito é cheio de erros e porque existia, numa casa que Helena frequentava, um livro de sânscrito. Os outros fatos de xenoglossia são muito sérios. Que o médium fale muitas línguas e línguas que, sendo vivas, ele não conhece, é verdadeiramente maravilhoso. Decididamente a explicação espírita é a mais aceitável. Fazendo a síntese de todos os usos invocados pelos espíritas para defender seu dogma, pode-se unicamente dizer isto, que num número notável de casos a hipótese espírita é a mais simples, isto é, melhor. Mas eis tudo. Demais, ela não é em absoluto suficiente para explicar todos os casos. As outras hipóteses, que não pressupõem as enormes dificuldades da teoria espírita, me parecem mais admissíveis, conquanto sempre estranhas. Basta supor em certos médiuns uma lucidez extraordinária, inverossímil, eu reconheço. Em suma, após a análise dos fenômenos puramente psicológicos, se fosse preciso escolher entre as duas hipóteses, primeiro, o espiritismo, isto é, a persistência da memória após a morte terrestre e a encarnação dessa memória em um médium, ou, segundo, uma prodigiosa lucidez, como se a inteligência humana fosse muito mais longe do que posso supor, eu penderia por essa segunda hipótese. É bom notar que essa segunda hipótese é suficiente para explicar todos os casos, enquanto que a hipótese espírita, a melhor em um pequeno número de casos, é inadmissível em muitos outros. Vejamos agora como se pode explicar, ou antes não explicar, os fenômenos materiais objetivos. Tomemos em primeiro lugar os mais simples fenômenos, isto é, os ectoplasmas e as telecinesias. O levantamento da mesa, os movimentos dos objetos, as pancadas, explica-se, se admitirmos que do corpo do médium possam sair prolongamentos de uma substância material qualquer,
visíveis ou invisíveis, agindo mecanicamente sobre as coisas. Isso é loucamente absurdo, em vista do estado de nossos conhecimentos, sob o ponto de vista do bom senso, do habitual, bem entendido. Mas, enfim, há observações tão precisas, feitas em condições de controle tão rigoroso, que não se pode duvidar desses ectoplasmas materiais que emanam do organismo. Reduzido a esse simples